Boa noite. Nada acontece por acaso. Nada fica suspenso no ar. Tudo tem um porquê. O introspectivismo, ele te dá todas as bases e direcionamentos para entender tudo o que acontece na sua vida, né? No seu relacionamento, no seu trabalho, na sua família. Então, se você que está me assistindo está passando por um momento difícil e não está conseguindo entender e resolver, assista o programa de hoje com amor e dedicação. Pare tudo o que você está fazendo, sente aqui e se permita esses 10 minutos, 15 minutos, que eles sejam seus, que ninguém vai te incomodar, que você vai poder depois fazer uma reflexão sobre o que você ouviu e aprendeu para botar em prática na sua vida. Boa noite, estamos começando hoje mais um programa Introspectivismo. E hoje eu estou aqui no lugar do Cleiton para falar com o Dr. Celso Scheffer sobre relacionamentos. Neste momento que estamos passando sobre a pandemia, né, estamos mais em casa, juntos com nossa família, com o nosso companheiro, com os nossos filhos. Como que está sendo para você? Você está descobrindo que os defeitos do seu marido te incomodam demais? Ou que o seu filho está tendo comportamentos que você não está sabendo como lidar? Ou que até mesmo você não está se autocuidando como deveria? Essas questões agora estão com uma lupa, uma lente de aumento, de tal forma que você não está suportando acordar? Está cada vez mais difícil isso para você? Acompanhe a gente aqui então no programa de hoje, que a gente vai falar sobre a árvore dos relacionamentos, para que você possa compreender o que significa essa árvore. A analogia desta árvore tão importante, que começa nas raízes, que são a nossa base ali, né? Pai, mãe, ancestralidade, e o tronco, que somos nós, nosso relacionamento intrapessoal, e depois o que estende de nós, né? As nossas flores e frutos. Então a gente vai falar aqui hoje sobre essa árvore e da importância de cuidar da saúde de cada parte desta árvore. Boa noite, Dr. Celso. Boa noite, Mayusha. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite aos nossos queridos telespectadores. Gratidão por estarmos conosco em mais uma caminhada do introspectivismo, falando sobre relacionamentos e sobre conflitos. Nós sabemos que a base de todo fracasso é o conflito nos relacionamentos. Se você parar para olhar, a Mayusha fez uma metáfora de uma árvore, né? E nós realmente podemos olhar para essa árvore, identificar várias áreas das nossas vidas como algo disfuncional. E olhamos sempre, quando nós olhamos para esta árvore, encontramos nas raízes a nossa ancestralidade. E aí, dentro dessas raízes da ancestralidade também inclui aquilo que chamamos de relacionamento primário, que é relacionamento pai e mãe e irmãos, né? E o relacionamento secundário, que é o relacionamento de casais. É importante nós olharmos para a base de sustentação dos conflitos. Como nós falamos sempre no introspectivismo, nada está suspenso no ar. Tem uma estruturação. E essa estruturação de conflitos, normalmente, já vem de geração a geração, não é, Mayusha? Com certeza. Então, se os meus pais, por exemplo, tiveram problemas de se separaram, ou eles casaram sem ter amor no relacionamento, muito provavelmente eu vou ter dificuldade também no meu relacionamento? Sim, veja, a separação, jamais as pessoas se separam por falta de amor. Sim. Eles se separam por excesso de conflitos. E o grande problema nosso do ser humano é não olhar para o que está ao nosso entorno e não olhar com um olhar mais profundo para tentar compreender o que se passa no relacionamento ou nos conflitos. E nós sabemos que todo conflito se embasa em 3 posturas relacionais. Primeiro a expiação, depois a compensação e posteriormente a expiação. Quando as pessoas se envolvem emocionalmente com problemas mal resolvidos nos relacionamentos primários, que é pai e mãe, não tem harmonia com os pais, não tem harmonia com os irmãos e se casam. Quer dizer, eles já vão para o relacionamento secundário
com as bases totalmente enfraquecidas, Mayúcha. Não tem como, né? Fica difícil, né? Iniciar algo sem ter a base, a fundação. O prédio fica a maior parte do tempo ali, né, fazendo essa base para depois subir. Então, se, por exemplo, os meus pais já são separados, é difícil também que eu consiga esse caminhar no meu relacionar, na minha vida? Sim, porque, ó, observe, todo relacionamento tem uma base. Essa base pode ser a harmonia, pode ser o conflito. Às vezes a pessoa tem uma estruturação de conflito na família, 3, 4, 5 gerações. Então, qual é a base estrutural do relacionamento dessa pessoa? Conflito, conflito e conflito. Quando ele está nessa base do conflito, ele vai atrair alguém para se relacionar que também a sua base seja conflito. Então, é claro, vão se casar e vão ter muito pouco tempo para se relacionar ou para ajustar isso. Por quê? Porque estão embasados no primeiro pilar relacional chamado expiação. A expiação, Mayúcha, é terrível. Já leu algo sobre? Sim. Já viu a gente falar no IPTH? Sim. Realmente, a expiação é algo muito comum acontecer na grande maioria das pessoas. Tem uma estruturação de fracassos amorosos, fracassos financeiros, fracassos pessoais, totalmente embasado em conflito da ancestralidade. Aí eles adotam a postura relacional de expiação. O que significa expiação? Um sofrimento cego. Por mais que a pessoa lute, por mais que ela queira sair daquela dificuldade, daquela miséria, daquele conflito, ele não consegue. Por quê? Porque a expiação é um processo inconsciente, um processo de lealdade àqueles ancestrais que tiveram uma vida totalmente embasada em conflito e infelicidade. É aquele sofrimento que vai passando de geração em geração, e talvez o nosso querido telespectador já ouviu alguém falar, vou dar um exemplo aqui, quando os pais o pai era alcoólatra. Então aquela menina cresce vendo o pai criando problema, conflitando com a mãe, e ela jura de pé junto que jamais se relacionaria com um homem alcoólatra. E pasmem os senhores, na grande maioria, 80 ou 90% dessas meninas casam com um homem alcoólatra. Isso é expiação. Tem uma necessidade de sofrer para honrar aquela mãe que sofreu a vida inteira. Então é um processo inconsciente, como se ela dissesse, como que eu posso ser feliz se a minha mãe sofreu a vida inteira, né, Mayúcha? Quase que é ser contra, né, o que está acontecendo no sistema. Então eu sairia da ilealdade com a minha mãe e eu seria mais feliz do que ela, e isso é quase que impossível dentro das famílias. Vamos falar então para os telespectadores que estão nos assistindo agora, que nós vamos promover a cura kármica dos relacionamentos agora dia 21, que vai ser ao vivo e online. Então você poderá fazer da sua casa, e nós vamos ter algumas vagas presenciais. Então, se você tem o interesse de estar lá presencialmente, você pode falar com a gente pelos nossos contatos, mas vai ser bem limitado. Então, mas o online tem o mesmo alcance de solução, né, Dr. Celso? Explica pra gente como vai funcionar e como que eu faço para participar. Então, você não precisa fazer nada porque você já é de lá, você já participa, né, Mayúcha? Mas é importante eu falar aqui, ó, eu falei das 3 posturas relacionais do conflito. Então, a primeira é expiação, a segunda é compensação. O que é a compensação? É aquela pessoa que sofre, que nem a mãe do Ouriço, e sofre e continua sofrendo, e ele está conformado com o sofrimento. Primeiro porque ele nunca viu a mãe ser feliz, o avô ser feliz, o pai, o avô ser feliz. Então a pessoa acredita que o sofrimento faz parte da família e faz parte da história da vida. Então veja, é a compensação. No dia 21 de junho, Mayúcha, nós vamos estar lá no IPTH, num domingo, 18 horas, 6 horas da tarde, preparando uma celebração kármica para então colocarmos em funcionamento a terceira estrutura relacional dos conflitos, que é a transmutação, ou seja, o final do sofrimento. Por quê?
Quando nós entramos no campo sistêmico da pessoa, no inconsciente, através do relaxamento profundo, e fizemos lá um mergulho na história da família, e esse mergulho na história é no campo de memória da pessoa, então ela poderá transmutar essas energias de sofrimento, de angústia e de conflitos. Vejam bem, se os avós conflitavam, se os pais conflitam, os filhos vão estar conflitando, os netos vão conflitar. Então, quando nós entramos nesse campo espiritual, e nós proporcionamos, então, uma exposição na luz daquilo primeiro que gerou o conflito. E é isso que nós chamamos de transmutação. Então, só para resumir, Mayusha, é interessante o nosso telespectador compreender, nesses 3 posturas relacionais dos conflitos, tem 2 que só atola ainda mais a pessoa no sofrimento, que é a expiação e a compensação. Sofrimento, sofrimento, conformismo. E aí a proposta do introspectismo, do IPTH, através da celebração da cura transgeracional dos relacionamentos, é fazer um processo de transmutação. Ou seja, reconhecer aquela energia, incluir as pessoas que sofreram, honrar eles com amor, dar um lugar a eles, e toda essa energia de sofrimento, de angústia e de conflitos de 3, 4, 5, 6, 7, 8 gerações. Nós vamos transmutar essa energia. O que significa transmutar? Admitir que essa história de sofrimento da família nos pertence. Nós vamos acolher isso e vamos fazer uma base sólida para edificar um relacionamento harmonioso. E é o que todos nós merecemos e desejamos, né, Mayusha? Com certeza. Então, você que está nos assistindo e entendeu que está passando por um desses conflitos no relacionamento que falamos aqui hoje, você é nosso convidado. Liga pra gente, entre em contato, que você vai poder participar dessa celebração de cura kármica dos relacionamentos online da sua casa, onde a gente vai ter primeiro um encontro no domingo com o Dr. Celso, depois a gente vai ter uma mentoria continuada, onde você vai poder fazer pergunta, participar de momentos de soltura e liberação, e também vai ter 5 meditações para você entender qual é a sua linguagem relacional, para você poder saber como agir nos seus relacionamentos. A gente te aguarda. Mayusha, só para completar, então só começamos a celebração de cura kármica no dia 21. Ela continua por no mínimo mais 30 dias ainda. Então tá, vamos embora, né? Até mais. Um grande abraço e até a próxima. Que bom que você esteve com a gente durante todo esse programa do Introspectismo. Queria dizer para você que se você se identificou durante as perguntas e as respostas do programa sobre relacionamentos, você percebeu que você precisa de ajuda para liberar os conflitos da sua vida, entre em contato com a gente, nos nossos contatos aqui, e reserve a sua vaga para a cura kármica dos relacionamentos, que acontecerá dia 21 de junho, ao vivo e online. Você receberá um link onde você vai acessar, ou do celular ou do seu notebook, tablet, tanto faz, você vai assistir a celebração da sua casa e depois você vai ter uma mentoria continuada, onde você continuará com a gente, recebendo informações e técnicas de liberação para resolver todas as questões do seu relacionamento. Eu aguardo você.